Fala, Gamblas, beleza? Hoje eu quero trazer um tema aqui sobre uma pergunta que volta e meia as pessoas me fazem, principalmente nos vídeos sobre tutoriais, apps, tecnologia, que é: devo ou não devo ter um antivírus pago? Opções gratuitas tem aos montes. Então eu quero falar um pouco mais abertamente, só anotei alguns tópicos mesmo para não esquecer, mas vou tentar falar aqui de experiência própria. Eu trabalhei muito tempo no mercado de informática, eu trabalhei com segurança da informação, e antivírus é sim uma ferramenta. Mas eu vou te dizer já de antemão, vou te adiantar uma parte da resposta. Comprar ou não um antivírus, ter um antivírus pago ou não, vai depender muito da sua exposição. Eu, por exemplo, uso antivírus pago, mas porque há uma certa exposição na internet. Já teve e-mail meu que vazou, já teve situações em que houve um certo risco, e se eu perder certos acessos eu tenho impacto financeiro. Então, no meu caso, por exemplo, é muito mais barato para mim ter um antivírus pago do que perder, por exemplo, um e-mail onde alguém vai fazer um contato, vai dar acesso à minha conta de Sense, ou vai ter informações bancárias, ou alguma coisa que possa comprometer até a minha segurança financeira no mês. Então vamos lá. Antigamente, por exemplo, na época que eu trabalhava com essa parte de segurança, o antivírus era muito mais seguro. Aqui no Brasil mesmo, o Windows 95 e 98 duraram muitos anos. Já estava saindo 7 e ainda tinha gente usando 98 nas empresas. E realmente era bem comum ter que formatar o computador por causa de vírus. Algo que já não é tão comum hoje em dia. O Windows melhorou bastante a segurança. O próprio Windows já vem com antivírus integrado. Se você utiliza Linux, então provavelmente você nem passa na sua cabeça essa questão de vírus, apesar de haver vírus para Linux também, embora seja mais difícil você pegar esse tipo de vírus. E uma informação importante: naquela época, antivírus era só para vírus, o que não acontece hoje. Hoje, você paga no antivírus não é para se proteger de vírus, é para você ter proteções extras, proteção contra spam, verificar arquivos que possam ter algum código malicioso que não necessariamente é um vírus, evitar roubo de computador. Tem um vírus de sequestro que nem todos os antivírus gratuitos pegam, firewall mais eficiente, controlar a atividade na rede. Tem tantas coisas que você utiliza no pago que não são necessariamente antivírus, e geralmente você paga por essas ferramentas extras, porque muitos antivírus bons, como por exemplo o Kaspersky, tem soluções gratuitas para antivírus. Então, se o seu objetivo for só verificar que eu vou ter uma proteção básica contra vírus, o gratuito vai te adiantar do mesmo jeito que o pago te adiantaria, se você não for usar as outras ferramentas. Uma coisa importante: muitos antivírus também pagos têm VPN. VPN é aquela solução que você tem para mascarar seu IP, para parecer que você está acessando de outro país, e evitar que um fraudador, por exemplo, consiga com facilidade pegar seus dados, ele não consegue acompanhar seu tráfego. Então, muitos antivírus têm embutido aí o VPN. Então, a regra de ouro para mim é o seguinte: se você se expõe a riscos na internet, você costuma acessar sites muito visados, você precisa baixar uma quantidade muito grande de programas, você tem um e-mail público como eu tenho, que chega N solicitações para você, você não sabe se são seguras, e há um risco real de você, sei lá, perder um acesso e isso te causar um prejuízo financeiro maior do que o valor do antivírus. Então você deve sim pagar por um antivírus por uma questão de segurança. Agora, se você é só o cara que faz entrevista de escritório no computador, vai navegar na internet para ver uma notícia, postar alguma coisinha no Facebook, no Twitter, não fica baixando qualquer coisa no computador, você é uma pessoa controlada quanto a isso, então não faria muito sentido você ter um antivírus. Uma coisa que também não faria muito sentido é se você não usa, por exemplo, uma VPN ou um firewall mais sofisticado, do Windows já te atende, pagar por uma solução que tem gastos. Então, você pode utilizar soluções que já são gratuitas. Eu não confio lá muito no antivírus do Windows, tem gente que confia, mas também não vou falar mal aqui porque, como falei, não trabalho mais na área de segurança, mas a minha tomada de decisão continua sendo a mesma. Porém, se você não confia como eu, você também pode utilizar soluções gratuitas de outras empresas. Como eu falei, eu gosto muito da Kaspersky e ela tem antivírus, o antivírus puro é gratuito. Então, se você está procurando só um antivírus, talvez seja mais interessante para você sondar a opção gratuita. Se você precisa das ferramentas extras, uma pessoa exposta, já teve dados vazados e coisas do tipo, aí já vai pro pago mesmo, porque pode ser bem arriscado
você perder seus dados, e muitas vezes uma licença avulsa nem é tão cara assim. Você acha aí promoções muito boas, eu já paguei, eu uso pago e compartilho também com a minha noiva, então não costuma sair muito caro se você for dividir por mês, né? Eu pago à vista, mas eu faço o cálculo mentalmente mensal. Então, nem sempre o valor também é tão exorbitante assim. Então é isso, pessoal, só uma reflexão rápida. A tomada de decisão nem é tão complexa assim. Eu só quero que você reflita sobre sua real necessidade. Se não houver necessidade, você tem opções gratuitas. Se houver uma necessidade real, eu recomendo muito o Kaspersky. O Norton já teve seus momentos de glória, mas não é ruim. Então, eu de vez em quando testo ele, sempre fui muito bem sucedido. E tem outras soluções aí também que você pode explorar. Eu posso fazer um vídeo mostrando pra vocês como eu avalio qual é o melhor antivírus do ano, porque isso também muda de ano pra ano. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo extra explicando como é que é isso. Então deixa aí nos comentários, ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui, já deve estar começando a aparecer aí recomendações na sua tela. Não deixe de apoiar esse episódio curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, que isso vai me dar uma alegria muito grande, e sempre comentando. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.